Os insumos distribuídos para o mundo todo foram afetados pela guerra na Ucrânia, que hoje completa um ano. O conflito, que não tem previsão para acabar, elevou os preços dos combustíveis e também da energia aqui no Brasil. Sobre esse cenário, nós conversamos agora com a Carla Bene, ela que é professora de Economia nos MBAs da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Carla Bene, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pode falar, aliás, Carla. Essa data de hoje ela é muito emblemática, né? Aliás, é verdade. Estar aqui, né, com essa pauta que é tão importante também tem um lado muito triste, porque a guerra faz um ano, né? Então, é aí que a gente tem esse problema, porque ninguém imaginou que teríamos um prolongamento nessa intensidade. Então, hoje é importante fazer aqui apenas dar uma organização aqui no contexto aí geopolítico, porque há um movimento no mundo todo para que se chegue a um consenso de paz, um acordo diplomático e político para que essa guerra se encerre. E ontem à noite, a China fez uma manifestação muito relevante, publicou um documento com 12 propostas de paz. Então, você observa que o mundo todo está fazendo uma força muito grande, inclusive o governo brasileiro também, com essa tentativa de você encerrar ou reorganizar essa estrutura para que a gente tenha um fim desse conflito que já dura um ano e tem uma quantidade enorme de perdas de vidas e de tragédias nesses dois países e com consequências para a Europa, os Estados Unidos e aqui do Brasil, que é o que a gente está conversando agora. Ô Carla, a guerra, né, ela impactou e muito a economia brasileira, né? De que forma, na sua opinião, impacta também o pequeno empreendedor? Quando você tem uma movimentação dessa intensidade no mundo, a primeira coisa que nós sentimos é em todo o mercado financeiro e o mercado de capitais. Porque diante de uma instabilidade, você tem uma mudança das decisões dos investidores. Eles saem dos países, digamos assim, os emergentes que apresentam um risco maior e vão para os países mais seguros. Então, você tem uma queda desse tipo de injeção de dólar nesses países. Então, no nosso caso, essa daí é a primeira movimentação que nós tivemos no mercado financeiro. A segunda está relacionada ao preço do petróleo. Então, nós tivemos uma grande parte do aumento do petróleo, principalmente o ano passado todo, também foi consequência da guerra na Ucrânia, porque como a Rússia é um grande produtor de petróleo e com todas as sanções políticas com a Rússia, ela diminui a exportação, então isso diminui o volume todo disponível de petróleo no mundo, então acaba aumentando o preço aqui. Outro ponto importante foi a parte toda de commodities, porque como a Rússia é um grande produtor de grãos e de minério, isso daí diminuiu esse volume todo, justamente, de novo, por causa das sanções. Então, no caso do Brasil, foi até um ponto positivo, porque nós tivemos uma exportação maior de grãos e de minérios no ano passado. Então, para nós, como temos produtos concorrentes à Rússia e à Ucrânia, nós tivemos, ora, movimentos negativos e, ora, movimentos positivos aqui internamente no Brasil. Agora, Carla, a gente sabe, né, que se por um lado essa demanda pelos produtos agrícolas subiu, por outro também aumentaram aí os custos de produção, né? Os produtores rurais aqui no país têm sentido no bolso, né, esses efeitos, já que a Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes, mais especificamente de potássio, né? Exatamente. Ontem eu peguei um dado interessante que durante
20 a 22, né, que nós tivemos, porque a gente também tem que lembrar da questão da pandemia, né? Então, você pega a pandemia junto com a guerra da Ucrânia. Então, na hora que você pega os volumes de grãos, por exemplo, com trigo e milho, nós tivemos um aumento aí de 150%. Então, esse é o impacto que a gente tem para o empresário, para o consumidor final. Nós tivemos uma elevação de preços numa série enorme de itens no nosso dia a dia que realmente não voltaram ao patamar anterior. Então, essa daí é uma grande mudança que a gente tem. Por um outro lado, o Brasil também teve que buscar outros tipos de fertilizantes em outros países, como o Canadá, por exemplo. Então, a movimentação do mercado todo, ele passa por essa adequação, ou seja, conforme você tem que buscar novos mercados para a parte dos fertilizantes e dos adubos, porque nós dependemos disso para a nossa produção agrícola. Isso daí também abre novos mercados para o Brasil. Então, toda a situação econômica, ela acaba tendo alguns pontos positivos de um lado e outros pontos negativos do outro. O Brasil, por exemplo, ampliou a área plantada de trigo. Então, esse é outro ponto positivo. Então, sempre que a gente avalia uma intensidade, né, de um evento como esse, a gente acaba, digamos assim, fatiando o raciocínio para poder ver, ora um ponto positivo e ora um ponto negativo. Tem as vantagens e desvantagens, né? Agora a gente sabe, né, Carla, que a continuidade desse conflito não é algo bom para ninguém, né? Caso essas tensões não diminuam, na sua opinião, o que é que o governo, quanto o setor produtivo vão precisar fazer para amenizar aí o impacto no mercado brasileiro? Olha, o mundo todo hoje, depois dessa movimentação da China, ele vai entrar num certo suspense agora, porque há essa busca toda que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, de uma solução que seja política, diplomática, para que se encerre isso. Esse vai ser a grande preocupação e o grande foco nesse momento. Porque nós temos um outro lado que está sempre na mesa, que é a questão da possibilidade de uma guerra nuclear. Então, aí, Bruno, você veja como que é difícil essa análise toda em cima dessa guerra, porque você tem toda uma movimentação pró-paz e acordo e para encerrar isso daí, e por um outro lado você tem colocado na mesa uma possibilidade de um acirramento do conflito que levaria para situações proporcionalmente dramáticas que nós não temos nem condições de avaliar, que é o uso de uma bomba atômica ou dessa estrutura toda que a gente nem lembra mais e nem quer mais ouvir falar desse tipo de assunto. É verdade, então, professora, infelizmente eu vou ter que interromper a nossa conversa, a nossa entrevista. Vou te agradecer aqui pela sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima.